Saudações. Vamos começar agora a gravação da nossa aula do dia 15 de janeiro de 2021, cujo tema é gota, né? Nossa primeira aula teórica da disciplina Dietoterapia 2. Então, vamos lá. Vamos voltar ao início da aula. O tema dessa aula é hiperuricemia e gota, e aí, ao longo dessa explanação, a gente vai ver que existe uma diferença, né, entre hiperuricemia e a gota propriamente dita, né? Como o próprio nome já diz, hiperuricemia, com esse radical hiper aí, indica, né, um excesso, né, uma elevação de ácido úrico, né, daí vem urice, né, esse tópico, esse termo, e mia no sangue. Então, quando eu falo que o indivíduo, ele é portador ou foi acometido por hiperuricemia, eu quero dizer que os níveis de ácido úrico dele no sangue estão elevados. E gota é uma doença, né, que vai ocorrer em função desse excesso de ácido úrico na corrente sanguínea, depois de alguns anos. Né, alguns estudiosos indicam que depois de níveis recorrentes de hiperuricemia, o paciente tem crise de gota em até 5 anos após o primeiro diagnóstico. Então, a gente vai entender um pouco melhor o que é isso. A gota, né, que foi a patologia elencada para a gente trabalhar nessa disciplina, é uma patologia muito antiga, né? Então, a gente tem relatos em textos muito antigos da humanidade falando, né, sobre a gota, sobre essas dores, articulações, né, principalmente no calcanhar e nas mãos. E nada mais é do que um distúrbio, né? Vai ter um desequilíbrio no metabolismo das nucleoproteínas, né? Ou seja, das purinas. E aí, esse distúrbio, né, no fígado, vai levar a um excesso de ácido úrico na corrente sanguínea. Até aí está tudo ok, porque a hiperuricemia, que é esse excesso de ácido úrico, é uma patologia ou um estado clínico, digamos assim, silencioso. Então, raramente o indivíduo com hiperuricemia, nas fases iniciais, vai ter algum sintoma de dor, vai se queixar de alguma situação nesse sentido. O problema é que, ao longo do tempo, esse ácido úrico que fica na corrente sanguínea, que é o metabólito, né, aí do metabolismo de purinas, é a excreta, é o que sobra desse metabolismo, como ele é pouco solúvel, ele tende a formar cristais. E aí ele vai se depositar justamente em regiões do corpo, né, que sejam menos quentes e que vão possibilitar essa aglomeração desses cristais. E na maioria das vezes, essa região do corpo elencada como uma região para esse depósito desses cristais de ácido úrico são as articulações. Depositado aí nessas articulações, esses cristais vão causar dor, né? Porque eles não devem estar alojados ali e eles vão causando um atrito nessas articulações e vão causando episódios de dor. Por isso que é muito comum os indivíduos com excesso de ácido úrico, que já evoluíram para gota, terem ataques de artrite, né? De dor articular, principalmente nas mãos e na região dos pés. Ok? Então, quando a gente fala de gota, a gente está falando de um excesso, né, de um depósito excessivo de cristais de ácido úrico nas articulações e na membrana sinovial. Purinas, né? Só para a gente resgatar aqui, as purinas são as bases nitrogenadas que a gente estuda lá em biologia e compõem a molécula de DNA, tanto em animais quanto em vegetais. Então, se compõe o DNA de animais e plantas e vegetais, a gente entende que nós vamos encontrar purinas em todas as partes dos organismos desses seres. Né? Então, se eu tomar, por exemplo, um boi, eu vou encontrar purinas em toda a extensão muscular, que todo músculo bovino é formado por quê? Por células musculares que têm núcleo, que têm DNA e que vai ser constituído por essas purinas.
Se eu pegar como exemplo uma vagenzinha de feijão, né, ou de soja. Então, aquele é um organismo vivo, formado também por material genético. Então, em todas as células desse feijão, da soja, a gente vai ter o quê? DNA, vai ter purinas, né? Vai ter bases nitrogenadas, e quando a gente consome esses alimentos, sejam de origem animal ou vegetal, a gente vai ingerir essas purinas, né? Essas bases nitrogenadas. E aí, quando a gente metaboliza essas purinas que vêm dos alimentos no nosso fígado, os metabólitos que a gente produz são uratos de sódio e ácido úrico. E aí a grande questão está em quê? No ácido úrico, principalmente na excreção desse ácido úrico do organismo humano. E aí, quando, né, eu tenho alguma dificuldade de excretar, isso é comum em algumas pessoas, né? Elas têm alguma alteração metabólica e renal que vai dificultar a excreção do ácido úrico na urina. Esse indivíduo acumula o ácido úrico no sangue, e aí do sangue ele vai procurando um lugar no corpo para se depositar, como se ele estivesse decantando. E na maioria das situações ele vai se depositar onde? Nas articulações do corpo. Aqui só um esqueminha, né? Com as bases nitrogenadas, vocês lembrarem bem do conteúdo de biologia. As manifestações da gota, né? Da hiperuricemia. Geralmente, as crises de ácido de gota, né, influenciadas pela hiperuricemia, elas ocorrem após os 35 anos, tá? Mas podem ocorrer de forma precoce também. A principal característica é a dor, que a gente chama de dor artrítica, dor que a gente vai ter nas articulações, na dobra do dedo, no calcanhar, enfim, nas articulações corporais. E outra característica importante é que a gota, ela pode até ser uma doença crônica, mas ela tem aqueles períodos que a gente chama de períodos de ataques súbitos, né? Então, o indivíduo, ele está bem, é claro que esses ataques súbitos são desencadeados principalmente pela alimentação, né? E aí, em função de uma alimentação desregrada, com excesso de purinas, de proteínas de origem animal, principalmente de bebida alcoólica, e excesso de exercício físico, esse indivíduo ele desencadeia a crise de dor, que geralmente vai culminar no inchaço, uma vermelhidão, uma inflamação bem séria dessa articulação do corpo, tá? Quando essa doença começa a apresentar cronicidade, ou seja, esses ataques súbitos começam a ficar mais a miúde e o indivíduo vai repetindo esses períodos crônicos de dor, é sinal de que os sintomas estão mais avançados e a gota já está realmente instalada. Aqui a gente tem uma figura de um pé, né? E aí essas duas protuberâncias aqui, tanto à direita, né, de vocês, quanto à esquerda, são o quê? Depósitos de ácido úrico na articulação. E aqui também no dedo, né, maior, que na nossa mão seria o dedo, enfim, o dedo maior não seria o dedo indicador. Mas essas protuberâncias também são o quê? Depósitos de ácido úrico, tá? Dependendo da cronicidade da doença, do tempo que esse indivíduo está doente, da falta de tratamento, esses acúmulos de ácido úrico, eles vão deformando o órgão. No caso, está deformando aqui o pé. E aqui a gente tem um esqueminha que mostra as articulações do pé, né? A articulação desse dedo principal aqui, e aqui a gente tem os depósitos de cristais entre, né, a membrana sinovial e a articulação propriamente dita. Então, esse depósito de cristal aqui, ele vai gerar o quê? Uma agressão nessa articulação, consequentemente, um processo inflamatório, né? Lembra que a gente viu a definição de inflamação no primeiro ano? Então, eu vou ter um órgão que vai ser agredido por um agente externo, e aí essa agressão vai gerar o quê? Uma resposta do sistema imune num formato de inflamação. E aí vai gerar principalmente o que nesse indivíduo? Muita dor. Aqui a gente tem depósitos de ácido úrico, também, né, o indivíduo cometido por gota, mas aqui a gente tem nas articulações da mão. Então, tem aqui, ó, nas articulações superiores,
né? E tem também nas articulações individuais de cada dedo. Então tá bem inchadinho. Esse é um indivíduo que não realiza o tratamento, muito certamente. Outra figura, esse aqui, né, aquele mesmo pé que a gente viu anteriormente, e a mão do indivíduo, olha, o acúmulo de cristal de ácido úrico no dedo. Muitas vezes esses pacientes, eles são pacientes moradores de região onde o atendimento médico ele é ineficiente, né? O paciente não tem acesso ao tratamento médico de uma maneira adequada, né? Ele não tem dinheiro para pagar uma clínica particular, ou então o sistema único de saúde naquela região é mal gerenciado, ou o número de pacientes é muito grande, ou o paciente não tem acesso à unidade de saúde por uma questão de transporte, o que para a gente no interior não é um problema, para quem mora em Belo Horizonte, por exemplo, é uma situação crítica, né? Então, as pessoas que moram num bairro melhor, como Lourdes, que é um bairro rico de Belo Horizonte, elas têm clínicas médicas a cada quarteirão. Né? Elas têm farmácias, redes de drogaria a cada quarteirão. Agora, as pessoas que moram na periferia, né, como lá na região de Novo Progresso, que é a divisa de BH com Contagem, elas têm mais dificuldade de acesso a médico. Né? O que para a gente, que às vezes o que a gente tem dificuldade é achar um profissional que queira permanecer na cidade, mas a gente tem um acesso tranquilo à unidade de saúde. Nas capitais isso não existe, não é tão tranquilo. Nas cidades de médio porte também não, como Governador Valadares, Itabira ou Teófilo Otoni. E aí, às vezes, o indivíduo ele tem crises crônicas de dor e como ele ainda consegue se locomover, como ele ainda consegue utilizar a mão, os pés, ele vai aguentando aquelas crises de dor, às vezes toma um medicamento por conta própria e deixa que esse quadro de acúmulo de cristais de ácido úrico evolua, né, e se acumule de forma muito severa aí em suas articulações. Aqui a gente tem uma articulação saudável, né? Que tem o osso, tem o líquido da articulação, a cápsula da articulação, a cartilagem, para que o osso não fique rangendo, roçando um no outro e também não gere um processo de dor. E aí a gente tem a mesma articulação tomada aqui por cristais de urato ou cristais de ácido úrico. Né? Então, vocês veem que esse cristal de ácido úrico ele entra aqui na região onde a gente tem a cápsula da articulação e a cartilagem, e ele vai provocando que um processo inflamatório nessa articulação. Né? E aí, por isso que o paciente sente muita dor. E aí vamos falar da dieta, porque tem medicamentos para controlar o ácido úrico em excesso e o possível surgimento da gota? Tem, né? Tem indivíduos que tomam um medicamento que se chama alopurinol, né? Que é um medicamento que vai induzir a excreção desse ácido úrico aí para a gente eliminar a maior parte na urina. Mas de nada vai adiantar utilizar um medicamento para aumentar a excreção desse ácido úrico, para aumentar a metabolização dele, diminuir a concentração nas articulações, se a principal fonte de purinas não for controlada. E a principal fonte de purinas para um indivíduo que é portado, é hiperuricêmico ou ele é cometido por gota, a principal fonte de purinas são o quê? Os alimentos da dieta. E aí a gente tem vários trabalhos, tem alguns artigos que questionam essa questão de diminuir ou não diminuir alimentos ricos em proteína, mas de um modo em geral, qual que é a principal recomendação? Que a gente diminua ou exclua principalmente os alimentos ricos em proteínas de origem animal. E dentre eles, a gente tem alguns alimentos que são os principais, os preferidos para a gente eliminar da dieta durante um tempo para controlar esses níveis de ácido úrico. O primeiro, como vocês já podem ver, é carne vermelha. Ah, nunca mais comerei carne vermelha? Não.
Comerá, mas depois do tratamento, depois de controlar a ingestão de álcool, depois de controlar a quantidade de peso corpóreo, porque o excesso de peso também é um fator crítico para o desenvolvimento da gota, depois de controlar os níveis de pressão arterial, que indivíduos hipertensos também têm maior propensão a ter gota. Então, depois de controlar peso, pressão arterial, glicose, ingestão de álcool, a gente pode voltar com a carne vermelha no contexto de uma alimentação saudável, né? Não é uma churrascada assim na hora do almoço. Outro alimento também que é bem gera bastante polêmica são as leguminosas, né? E os feijões têm grande destaque nessas leguminosas, porque é o alimento que a gente mais consome no Brasil. É arroz e feijão, né? É o alimento do dia a dia. Embora a POF tenha evidenciado que o brasileiro consome cada vez menos feijão, a gente observa que ainda assim uma parcela considerável da população tem ingerido feijão todos os dias. E aí alguns autores dizem que a gente não deve eliminar as purinas de origem vegetal. E a gente já está consumindo pouco feijão. Mas a gente pode controlar esse consumo, né? Embora a gente saiba que se for para consumir em excesso, o brasileiro vai consumir carne, se possível. Outro alimento que deve ser cortado da dieta, pelo menos no período de tratamento, são as vísceras, né? As vísceras de suínas, vísceras de boi, ou de bode, ou de cabrito. E aí, como vísceras, a gente vai entender alguns órgãos internos, como o pulmão, os rins, o fígado, né? Que o brasileiro consome bastante, o fígado de boi e o fígado de frango, principalmente, né? E vísceras de um modo em geral, a moela, no caso das aves. Né? Então, a gente vai fazer um controle. O baço, tem algumas regiões que eles consomem o pâncreas, o pulmão, o coração bovino, né? Algumas pessoas fazem ele, inclusive, inteiro, recheado. E aí, essas vísceras vão ter uma quantidade muito grande de purinos. Então, esse paciente que está com gota e ácido úrico elevado vai ter que cortar esse alimento da dieta, pelo menos no período de tratamento. E aí, um dos grandes vilões também, né, do acúmulo de ácido úrico na corrente sanguínea e o possível desenvolvimento da gota são as bebidas alcoólicas. Aí, diferente da obesidade, do diabetes, da hipertensão, né? Que a gente trabalha, às vezes, com controle, uma ingestão menor, né? Para o paciente não se sentir tão privado e conseguir aderir à dieta, no caso da gota, a gente tem que cortar. Porque tem uma tríade muito importante no surgimento, principalmente das crises de gota aguda, ou crises recidivantes, né, de gota naqueles indivíduos que sempre têm, que é exercício físico extenuante, o bom e velho futebol do final de semana, somado ao quê? A uma dieta rica em purinas. Aí a gente tem os tiragostos, como o churrasco, a picanha, a linguiça, tudo carne vermelha, somado a um fígado de boi, um coração assado, uma porção de moela, né? E aí o terceiro componente dessa tríade é a bebida alcoólica. Então, é o famoso churrasco pós-jogo de futebol de final de semana. Haja vista que talvez as pessoas que vocês conheçam que tenham gota, na grande maioria sejam homens, né? Mas não se enganem também achando que as mulheres não estão saindo aí no final de semana para fazer alguma atividade, estão comendo alimentos ricos em purina e tomando bebidas alcoólicas, também estão, porque elas têm esse direito, né? Não existe um comportamento de homem. Mas essa tríade do exercício extenuante, né? Que é típica e clássica do que a gente chama do atleta de final de semana, né, do indivíduo, né, que joga bola só no final de semana, porque trabalha a semana inteira e, consequentemente, não faz exercício, come mal, está acima do peso, é sedentário, ele vai juntar esse exercício extenuante com excesso, né, de carne vermelha, que a gente viu aqui, ou de vísceras, e com também um consumo excessivo de bebida alcoólica. E aí o prato está cheio, né? Prato cheio para gota, isso geralmente sexta ou sábado, domingo, talvez mais tardar segunda, esse indivíduo já vai amanhecer com as articulações bem inchadinhas, bem inflamadas e com bastante dor. Né? Eu mesma conheço uma pessoa
no IFMG, que é uma pessoa próxima, que faz isso muito tranquilamente. E já está tão tranquilo em saber que no final de semana que vai se exercitar, comer churrasco, tomar cerveja, ele vai desenvolver uma crise de gota, que quando esse indivíduo sabe que vai jogar futebol no final de semana, ele começa a tomar lopurinol, a beber água, a tomar chá e para de comer carne vermelha ao longo da semana, né, numa tentativa de prevenção. E aí ele tenta comer de forma moderada, né, no churrasco do final de semana, nem sempre consegue, e já acorda no outro dia bebendo 2, 3 litros de água para ajudar a eliminar o excesso de ácido úrico e para que a crise de dor dele na segunda seja menor, né, para que ele consiga desenvolver as suas atividades de trabalho. E aí a gente encerra essa aula, né, sobre gota. Já está disponível para vocês lá no Moodle, né? Ou melhor, aqui no Moodle, né? Um estudo dirigido, tá? Sobre gota, que vocês vão fazer e vão me entregar aqui no Moodle também. E as datas, todas as orientações vão estar dispostas no agendamento do Moodle, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato por telefone, pelo WhatsApp, que eu acho que é uma forma mais rápida de entrar em contato comigo, ok? Muitíssimo obrigada. Enfim, uma boa tarde, um bom dia, né? Uma boa jornada de estudos para vocês e até a próxima semana na aula de reforço.